Palavra vereadora Romana Rebollo, dispõe de 5 minutos. Eu vi duas notícias muito importantes, meus caros colegas, essa semana, e uma delas dá conta da retomada dos trabalhos do plano diretor, que a gente ainda vai discutir um pouquinho mais, né, Douglas, ao longo dessa sessão. E a outra notícia que eu acho que é de extrema importância diz respeito a um planejamento que o governo está preparando para o nosso município. Seria um planejamento de governo feito com a sociedade. E eu admiro muito a preocupação desse governo com planejamento. Eu sou planejadora, eu sou administradora, leciono administração, então eu não poderia deixar de reconhecer a importância que se dá ao planejamento. Mas aí gostaria aqui só de fazer uma sugestão muito importante. Esse planejamento de governo, segundo a notícia que a gente obteve através dos jornais, ele vai ser feito com a sociedade, vai se discutir políticas públicas, metas, etc. E a notícia que nos deram é que ele ficaria pronto, vereador João Fabris, em setembro. Mas nós temos a necessidade de receber até dia 31 de julho deste ano o PPA. O plano plurianual que, por exigência constitucional, no artigo 165 da nossa Constituição e no artigo 66 da nossa Lei Orgânica, que prevê que o PPA esteja nesta casa para apreciação e aprovação, até 31 de julho do primeiro ano do mandato de um governo. E o PPA tem que planejar os passos do governo, ele tem que traduzir as intenções de governo através do orçamento para os próximos 4 anos. Então, e me preocupa, vereador Douglas, porque tem municípios aqui da nossa região, da ANREC, que estão, desde o começo do ano, tomaram posse PPA, exigência constitucional importantíssima. Então, estão desde fevereiro, vereador Zampiro, realizando audiências públicas para fazer esse planejamento junto às comunidades e levantar os anseios das pessoas no que diz respeito às políticas de governo e traduzir, então, no PPA, para que em julho possam estar nas câmaras. E eu estou preocupada porque isso não foi feito ainda na nossa cidade. E esse plano de governo, então, ele tem que agora casar com o PPA. Só que o plano de governo vai ficar pronto em setembro, e aí estoura o prazo do nosso PPA. Então eu gostaria de pedir, primeiro, parabenizar pela importância que a administração dá ao planejamento. Isso é mérito e tem que ser reconhecido. Mas não esqueçam de casar com as exigências legais que há na lei. E nós precisamos ter aqui um PPA que seja construído de forma participativa, vereadora Tati. Hoje não se faz mais PPA em gabinete. Ele tem que ser feito através de consulta pública. Ele tem que ter ali a digital das comunidades. Então eu gostaria que no planejamento, né, na concepção desse plano, desse planejamento de governo que vai se fazer, que se realize as audiências públicas do PPA. E que não em setembro, mas antes de 31 de julho, ele possa estar aqui. Para que aí a gente também possa colocar a impressão digital da Câmara de Vereadores nesse planejamento de governo. Então eu gostaria realmente de deixar, né, clara essa minha preocupação, sob pena de a gente ter que fazer um PPA a toque de caixa, nós vereadores analisarmos um PPA a toque de caixa e ainda conduzirmos processos de planejamento paralelos, né, às vezes tendo que convocar comunidades mais de uma vez para tratar do mesmo assunto. Então essa era uma preocupação que eu tinha e que gostaria de compartilhar com os meus colegas. E também gostaria de dizer aqui que essa semana agora que passou, eu me perguntei um pouco do que o vereador Douglas tinha questionado aqui no nosso horário político sobre a identidade da nossa Câmara. Então eu gostaria que nós retomássemos aquelas reuniões da agenda comum, presidente, para que o que nós elencamos como prioridade para a nossa cidade na visão da Câmara não morra. Para que a gente possa dar encaminhamento, para que a gente possa traçar o nosso plano de ação. E não só julgar essas prioridades, mas dar passos agora no sentido de fato, fazer com que algo de concreto aconteça. Então, que retomemos a nossa agenda comum. Muito obrigada, senhores.